Ora viva, amiguinhos, estamos já na reta final da semana do terror. Hoje vamos falar de um assunto que é pouco discutido, que é as origens de Freddy Krueger. Toda a gente sabe quem é Freddy Krueger, toda a gente viu os filmes todos, provavelmente não pela ordem correta. Eu lembro-me de ter visto todos os filmes e na altura, sei lá, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós estávamos bem a borrifar para a ordem destes filmes porque nós queríamos era ver o nosso querido Freddy Krueger. Só mais tarde, já quando se apodera de nós esta necessidade de organizar de maneira patológica a nossa cinematografia, é que eu comecei a ver novamente por ordem, perceber a evolução, aquelas tretas todas chatas e aborrecidas, digamos que burocráticas e administrativas de se ser um cinéfilo. Mas a história de Freddy Krueger é contada muito aos bocadinhos, um bocado em cada filme, em algumas tem mais, noutras tem menos, mas vamos lá então tentar perceber, tentar pôr ordem a este caos que é quem é a Freddy Krueger. Bem, a sua mãe, a Amanda Krueger, nasceu em 1907 e foi ordenada freira e trabalhava num asilo em Ohio. Anos mais tarde, ainda ela era uma jovenzita, uma noviça, ela foi acidentalmente trancada dentro desse asilo durante um feriado e foi deixada sozinha, onde foi atacada e agredida por centenas de internados naquele asilo, os malucos, as pessoas com graves perturbações mentais. Escusado será dizer que ela também foi repetidamente violada durante este ato e foi essa violação contínua que deu à luz Freddy Krueger. Quando era jovem, Freddy Krueger, quando crescia, era conhecido como sendo o filho bastardo de 100 maníacos. Ora, isto é, digamos assim, uma espécie de bullying que ninguém fica imune e claramente haverá aqui no futuro um trauma qualquer que vai transformar este homem em algo mais. Os primeiros anos deste Freddy Krueger foram marcados por abusos continuados do seu pai adotivo, que curiosamente foi interpretado pelo nosso grande ídolo, Alice Cooper, no cinema, que continuamente o atormentava com a história do filho dos 100 bastardos. Nem o homem que era suposto protegê-lo o estava aqui a guardar. O jovem Freddy começou então a experimentar dor e crueldades e então começou a matar pequenos animais e até chegou a matar o hamster da sua turma, porque isto é passado na América, não é? E havia esta tradição de haver um hamster da turma. Com o tempo, à medida que foi crescendo, à medida que se foi agigantando o seu trauma e à medida que se foi agigantando a sua crueldade, ele assassinou o seu pai adotivo com uma navalha e mais tarde casou-se com uma mulher chamada Loretta, da qual teve uma filha chamada Catherine. No entanto, pela calada, ele estava a assassinar dezenas de crianças daquela cidade e tornou-se conhecido como o Estripador de Springwood. Com este nome, ele terá assassinado pelo menos 20 crianças. Quando a sua esposa descobriu finalmente o seu quarto secreto com as armas do assassinato, incluindo a famosa luva de lâminas feita em casa, ele estrangulou-a até à morte à frente da sua filha. Esta criança, já por si, também a caminho de trauma perpétuo, acabou por ficar eternamente traumatizada com esta situação. Freddy foi preso, mas devido a um erro relacionado com o mandato de busca, ele foi novamente colocado em liberdade. Em 1973, os pais de Springwood, furiosos, os pais daquelas 20 e tal crianças que foram assassinadas por ele e os seus amigos, fizeram justiça pelas próprias mãos. Prenderam Freddy na Sala da Caldeira, que nós tão bem conhecemos, que aparece em todos os sonhos, cobriram-no com gasolina e queimaram-no vivo. Freddy morreu, mas a sua alma foi reivindicada pelos demónios dos sonhos, que são umas entidades flutuantes, assim com um formato de cobra, que lhe ofereceram o poder para viver para sempre nos sonhos dos outros. A partir desse momento, Freddy Krueger tornou-se em algo muito pior do que um ser humano, voltando 13 anos depois, em 1986, coincidindo com o primeiro filme, para aterrorizar os adolescentes de Elm Street, da rua Elm. A partir daqui, vocês já sabem a história,
é o primeiro, não é? Em que ele mata o Johnny Depp, coitado, naquela cama jorra sangue por todo lado, e o resto é história. Esta história de origem não está de todo num único sítio, ela é pintalgada aqui e ali, e nós precisamos de ver praticamente toda a saga para conseguirmos chegar a esta história. Ora bem, se vocês agora forem na rua e chegar um assaltante com uma pistola e vos disser: ei puto, qual é a história de Freddy Krueger? Ou mato-te. Vocês já têm aqui a história dele, não é? A história de que vem nos filmes, e safam-se então a uma hipotética tentativa de assassinato. Neste momento vocês estão a perguntar-se a vós próprios: epá, eu gostava imenso de ver as partes do Pesadelo em Elm Street em que se fala da origem de Fred, mas não me apetece nada estar agora ali a gramar com aqueles filmes todos, princípio ao fim, vou perder imensas horas. Ok, sendo assim, eu até vos digo onde é que vocês podem ver estas partes que eu falei anteriormente. Então, no primeiro filme, do Pesadelo em Elm Street, original, é referenciado que Freddy Krueger era um assassino de crianças em Springwood. Foi apanhado, foi libertado, por causa de um erro técnico, e os pais juntaram-se e fizeram-lhe a folha na sala da caldeira. No Pesadelo em Elm Street 3, Dream Warriors, de 87, aparecem mais detalhes, nomeadamente o facto de ele ser chamado filho de 100 maníacos por causa da violação que a mãe dele sofreu às mãos daqueles alucinados. Em Pesadelo em Elm Street 5, The Dream Child, é expandida mais a origem, mostra aqui flashbacks da mãe de Freddy no hospital psiquiátrico, dá a entender visualmente aquilo que foi falado anteriormente. O filme Freddy's Dead, The Final Nightmare, é onde se fala mais em detalhe deste assunto. Fala-se do passado humano da pessoa que foi Freddy Krueger. Temos flashbacks de infância e mostra como é que ele era maltratado e gozado pelas outras crianças, e mostra também como é que ele começou a matar, como é que foi queimado vivo pelos pais dos miúdos da vizinhança. Este de 91, The Final Nightmare, é o filme que mais detalha visualmente a origem de Freddy Krueger. Se tiverem que ver só um bocado, está aqui a vossa escolha. Mais tarde, Freddy vs Jason passa também assim em 30 segundos a história de Freddy Krueger. E o remake, apesar de ter uma origem diferente, apesar dele ser um jardineiro em vez de ser o senhor da escola, a informação não é de todo útil para esta versão de Freddy Krueger que nós estamos a considerar.